Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Nós estamos nesses dias e nesse tempo que é comum, nos debruçando, graças a Deus, em cima do Evangelho de São Marcos. Interessante, São Marcos, quando escreve os 16 capítulos do seu Evangelho, ele tem um público específico que ele está escrevendo. São Marcos está escrevendo para os pagãos. Pessoas que vieram do paganismo para o cristianismo. Essa é a finalidade do Evangelho de São Marcos, que é diferente do Evangelho de Mateus. Mateus, quando escreve o seu Evangelho, ele está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo. Então, uma diferença, os públicos. E é interessante, porque já no início do Evangelho de Marcos, nós nos deparamos com aquilo que também Mateus e Lucas vai fazer questão de nos apresentar, que é a escolha dos 12. Mas um aspecto é ressaltado a respeito do ensino de Jesus. Porque Jesus, quando ele começa o seu ensino, ele não faz como os outros mestres. Os outros mestres, diferente de Jesus, no caso, os escribas, quando eles falavam ao povo, eles usavam expressões como o que disse Moisés e os profetas. Sempre era desta forma que eles se comunicavam com seus ouvintes. Jesus não. Jesus, quando vai falar ao povo, ele fala em nome próprio. Aqui já há um diferencial entre ele e os escribas da época. As pessoas ficavam impressionadas porque ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala como os mestres da lei. Ele não fala como os fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. Mas eu vos digo. Moisés disse, mas eu vos digo. E é interessante que São João vai falar que ele fala do que sabe e dá testemunho do que viu. Diferente. Uma outra grande diferença entre Jesus e os escribas é que Jesus, ele fala, ele faz e diz. Os escribas dizem e não fazem. Essa é uma outra grande diferença. E aí agora nós nos deparamos na escolha dos 12. E agora Jesus está enviando os 12 para essa missão apostólica. São escolhidos por ele, porque ele não é um mestre da lei, ele não é um escriba, ele é um rabi diferente. Na época de Jesus, os discípulos escolhiam o mestre. A diferença é que agora Jesus, ele escolhe os discípulos. Já é outra grande diferença. Como eram os discípulos que escolhiam os mestres, normalmente o discípulo, ele tentava identificar um mestre, um rabino de grande influência, de grande destaque, de uma certa fama, porque eu sou discípulo do fulano de tal.
com Jesus ele já faz diferente. É ele que ora ao Pai, passa a noite toda em oração e depois ele começa a escolher entre todos os seus discípulos, ele seleciona 12. E esses 12 vão ficar um pouquinho mais perto dele. Depois que Jesus traz para próximo, agora Jesus começa a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder. Por que Jesus escolhe os 12 para uma missão posterior? Porque Jesus sabia do que ele iria passar, apoiado nos profetas. Ele iria passar para fazer a vontade do Pai. E como ele sabia que ele ia passar, tanto que quando ele está indo para Jerusalém, que ele olha para Jerusalém, que ele vê Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. Jesus chorou, porque ele sabia que a partir daquele momento começaria o seu calvário. E ele não queria que a obra dele parasse nele. Ele não queria que aquele pensamento vivido pelos discípulos de Emaús fosse uma realidade. Os 2 discípulos estão caminhando, sofridos com tudo o que aconteceu, um partilhando com o outro. De repente Jesus entra no meio do bate-papo, começa a conversar com eles. E eles dizem para Jesus: o Senhor é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E aí eles começam a falar para Jesus o que aconteceu em Jerusalém. E aí depois Jesus começa a falar de tudo que disse Moisés, que disseram os profetas, que o Filho do Homem passaria. Aí Jesus faz de conta que vai passar adiante. Ele chama Jesus para entrar na casa. Jesus entra. Jesus vai cear com eles ali. Na hora que Jesus pega o pão, que ele parte o pão, os olhos deles se abrem, eles reconhecem que era o Senhor desaparece da vista deles, e um fala para o outro: não é verdade que o nosso coração ardia quando ele falava conosco? E os 2 voltam, 12 quilômetros correndo, para levar a boa notícia para os outros, que Jesus estava vivo. Então ele tinha uma missão posterior, por isso ele precisa preparar bem esse grupo dos 12. Interessante? Dando-lhes poder. Jesus dá a eles uma parte do seu poder. E eles vão com o poder de Jesus. Mas aqui há um detalhe interessante que eu queria chamar a atenção para nós cristãos católicos. Por quê, padre? Porque no finalzinho do evangelho de hoje, diz: expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes. E só São Marcos ressalta esse aspecto: ungindo-os com óleo. Por que eu quero ressaltar esse ungindo-os com óleo? Porque já no exercício da missão dos que foram enviados por ele, Jesus foi muito claro: eles precisavam estar 100% livres de qualquer realidade que pudesse dificultar o anúncio. Por isso que ele faz a exigência: não leve isso, não leve aquilo, para que eles ficassem muito livres para o anúncio. E ao mesmo tempo que os discípulos não colocassem confiança em si mesmo, ou nos meios humanos que eles levariam consigo, mas na providência divina. E aqui está um detalhe importante para nós: colocar a nossa confiança na providência divina. No anúncio, eles iam exercendo esse ministério já ali verificado por São Marcos, de ungir. E quando eles aplicavam esse azeite ungido, as pessoas experimentavam miraculosamente
graças extraordinárias. Os enfermos eram curados. Os endemoniados eram libertos. A graça ela era efetivada na hora. Então muitas coisas ocorreram no momento em que eles ministravam esse óleo, que para a fé católica, aqui está. Depois São Tiago vem e confirma a fonte de um sacramento da fé católica que nós chamamos sacramento da unção dos enfermos, ou da extrema unção, como era dito no passado. E infelizmente, pouco usado, em desuso. Por que eu estou falando isso, padre? Por que o senhor está falando isso hoje? Porque eu tenho chamado a atenção para nós católicos das riquezas que nós temos em mãos. Uma delas está aqui. Já bati bastante nos últimos tempos, falando desse mistério. Está aqui. Que hoje a carta aos Hebreus traz de uma forma extraordinária essa comunhão que acontece, porque a carta aos Hebreus é a nova liturgia agora apresentada. Aquela antiga liturgia passou. Agora é a liturgia selada no sangue do Cordeiro, na nova aliança. Agora nós subimos a um outro monte. Já não é mais o Monte Sinai. Agora nós subimos a um monte que é o altar. E aquilo que foi experimentado por Moisés e o povo de Israel, perante aquele monte, aonde Moisés recebia as tábuas da lei, as pessoas ficaram assustadas porque era muita glória de Deus sobre o monte. Elas, diz o texto bíblico, Moisés sentiu medo. Agora quando nós nos aproximamos desse novo monte, já não há mais medo, já não há mais desespero, já não há mais pavor, porque nós nos aproximamos. Mas vós vos aproximaste do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste. Olha o que acontece no mistério da missa, na reunião festiva de milhões de anjos. Ah, se nós tivéssemos olhos espirituais. A gente acha que nós só somos nós, esse grupinho. Engano. O santuário está mais lotado do que nós imaginamos. Porque há essa comunhão. Olha que lindo, ele continua dizendo: de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, a comunhão dos santos. Aqui está a comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos, que chegaram à perfeição. Por isso que a igreja traz na memória os apóstolos, os mártires, a Virgem Maria, São José. Essa comunhão com os que já partiram desta realidade que nós acreditamos na vida eterna, nos nossos queridos que já partiram. Por isso que a igreja insiste, e vocês, graças a Deus, insistem em colocar nomes. Tiago Ferreira, Jean dos Santos, Anésia, Flávio José, Carlos Roberto, Thaís Mendes, Terezinha, Luiz Ponte. Por quê? Porque nós acreditamos nessas realidades sobrenaturais que chegaram à perfeição. Ah, mas começou, sabe que não, nós acreditamos pela força daquilo que eles receberam da igreja. Talvez recebeu o sacramento da unção dos enfermos na partida. Talvez alguém fez preces em favor dele. Talvez ele estava ali doente, alguém foi rezar e rezou o terço, ofereceu sacrifícios. E Deus levou tudo isso em consideração. De Jesus, mediador da nova aliança. Mais poderosa do que aquela primeira aliança. Selada no primeiro sangue derramado no sangue de Abel. Jesus é mais poderoso do que o de Abel. Essa é a nova liturgia. E essa nova liturgia foi
dada a nós por nosso Senhor Jesus Cristo para ser celebrada perpetuamente. Só que dentro do mistério dos sacramentos, que nasceram do coração aberto de Jesus, ali jorrou sangue e água, naquele rio do sangue e da água que brotava do coração dele, ali brotavam os 7 sacramentos da Igreja Católica. Cada um saía. O teu matrimônio é santo por quê? Porque saiu do coração de Jesus. O meu sacerdócio é santo por quê? Porque saiu do coração de Jesus. O batismo é a graça por excelência, por quê? Porque saiu do coração de Jesus. A confirmação saiu do coração de Jesus. Mas a unção dos enfermos saiu do coração de Jesus. Repito que nós poderíamos utilizar mais. Olha, filho, aquilo que está sendo dado aos nossos idosos, que agora é por idades, a mesma graça pode ser dada para eles que se chamam unção dos enfermos. Mas a gente hoje está vivendo um tempo de desconsideração. Parece que não existe sacramentos. Ou vai dar a unção dos enfermos quando a pessoa está morrendo. Não é um sacramento de passagem. Pode vir a morrer, mas é um sacramento de... Como é que a igreja chama a unção dos enfermos? Sacramento de cura. Olha que interessante. Não é um sacramento de morte, é um sacramento de cura. É um sacramento de milagres. A pessoa que recebe e que recebe com fé, experimenta aquilo que os apóstolos viveram. Tocaram, enquanto eles iam aplicando a unção, o azeite sobre as pessoas, miraculosamente elas iam experimentando as graças mais extraordinárias. Eles vão voltar felizes da experiência que eles tiveram, a missão apostólica deles. Eles vão contar muita novidade para nosso Senhor Jesus Cristo. Eles voltam entusiasmados. Por quê? Porque eles viram com os próprios olhos a eficácia sobrenatural do sacramento. Por isso que o evangelista Marcos faz questão, e é o único entre os 4 evangelistas, de ressaltar: expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Peçamos a Deus a graça de cada vez mais olharmos para os sacramentos com esse olhar de admiração. E que eu falo da unção dos enfermos, eu falo da Eucaristia, eu falo do seu matrimônio. Nós não podemos brincar com o sacramento. Casa descasa, casa descasa. Não, por isso que na fé católica, casamento é uma única vez. Se é sacramento. Ah, padre, mas eu escutei por aí que fulano de tal entrou com um processo de nulidade matrimonial e que agora voltou a ficar solteiro. A igreja, ela não desfez o que ela fez. Ela prova que não existiu. Que tudo foi muito teatro. Tudo muito bonito. Tinha noiva, tinha vestido branco, tinha noivo, teve festa, e comeram, beberam, ficaram alguns bêbados depois de tanto beber. Teve tudo isso. Mas não teve o sacramento. Houve realidades que, infelizmente, não foram observadas e que passou batido. E que depois no processo, tudo isso é trazido de volta. E aí se verifica, não, realmente demonstra que faltou para que este sacramento ele fosse efetivado. Por isso que, infelizmente, por falta de entendimento, o nosso povo se perde. Será se todos os casamentos feitos nas nossas igrejas católicas foram válidos? Fica uma interrogação. Que nós não podemos casar por questões sociais, né? Por causa de uma festa. Olha, eu tenho dito isso, filhos, eu vou falar com tranquilidade para vocês. A festa é o menos importante. O que deveria ser valorizado seria o sacramento, não a festa.
E eu não gastaria hoje no século 21, no ano de 2021, o que se gasta no matrimônio. Eu investiria em outras coisas, o que eu iria gastar. Por quê, padre? Porque o mais importante é o sacramento. O mais importante é o que acontece na presença de Deus. É esse selo que vem do alto e que sela definitivamente. Graças a Deus que Deus forçou muitos casarem no tempo de pandemia para entender que o mais importante é o casamento. Que não puderam fazer festa, não puderam encher os templos, as casas de Deus. Por quê? Por N proibições. Para que a gente talvez volte a entender que a valorização não está no secundário, mas está no essencial, que é o sacramento. Que o Senhor desperte os nossos corações para essas realidades sobrenaturais, que estão acima de nós, bem acima de nós. É tudo questão de fé. Se eu recebo a Eucaristia com fé, ela tem poderes de trazer ao meu corpo saúde. Se eu recebo o sacramento da unção dos enfermos com fé, ele tem poder, a unção, de trazer ao meu corpo saúde. Se eu recebo o sacramento do matrimônio com fé, eu estou estabelecendo uma aliança com Deus que vai perpetuar para sempre. Se eu recebo o sacramento da ordem com fé, o meu sacerdócio vai ser para sempre. Porque o que acontece no matrimônio da pessoa depois dissolver aquilo que Deus estabeleceu, acontece no sacramento da ordem. Depois de um tempo o padre dá umas crises daí da cabeça, acha que se enganou na decisão, estava meio não sei aonde. E agora eu não quero mais. Não, sacramento é sacramento. Por isso que nós não podemos desconsiderá-los ou tratá-los de qualquer jeito. Nós temos que ter para com eles a reverência, a atenção, o zelo, o cuidado. Já imaginou se eu fosse um padre relaxado, fosse distribuir a comunhão para vocês aqui no santuário e começasse a jogar a hóstia na mão de vocês? Como é que vocês diriam? Que padre mais? Vocês me xingariam, acho que vocês falariam muito mal de mim. Olha, meu nome ia correr nas redes sociais, eu ia estar perdido. Porque você ia olhar para mim como um padre desrespeitoso. Estou errado? Estou errado? Não, a gente tenta dar a Jesus com a maior solenidade possível, o corpo de Cristo. Porque não é qualquer coisa. Não é brincadeira. Não é teatro. Nós valorizamos o mistério. O que eu falo da Eucaristia, eu estou tocando hoje no sacramento da unção, que cura as doenças da alma e do corpo, que deveria ser mais considerado pelos católicos, que deveria ser mais buscado Não é só quando a pessoa está doente que eu vou dar a ela a graça do sacramento. Também, por excelência, mas é uma pessoa que já está com uma certa idade. A mamãe, ela tem Paxo. Antes de vir para cá, eu apliquei nela o sacramento da unção dos enfermos. É o que eu posso oferecer. Eu dei para um tio o sacramento da unção dos enfermos. A minha tia foi buscá-lo, está em tratamento. É para isso que serve. É que hoje, por causa do Covid, a gente não pode tocar nas pessoas, né? Mas deveria também ser ministrado. Hoje tudo é muito medido. Mas para dizer, passando, quando tiver a possibilidade de dar às pessoas mais idosas essa oferta, ajude. Ou até você mesmo que está passando por uma doença, adquiriu uma enfermidade, é de direito seu, filho. É de direito seu, filha. Não é só para os sãos, 100% sãos. Não. Ou melhor, só para os doentes. Não, ou os que estão gravemente doentes, desculpa. É para aquela pessoa que está passando por alguma realidade e que tem a necessidade desta graça do sacramento. Há algumas condições. Mas aí na conversa com o sacerdote ele vai começar a especificar se pode, se não pode. Que eu não vou tratá-los aqui. Eu estou colocando a beleza e a excelência do sacramento. Nós não podemos perdê-los de vista.
Quanto mais o católico valorizar a nível individual, melhor. Se um dia você precisar, peça. Não tenha receio de pedir, é um direito seu. O óleo não foi ungido pelo nosso bispo para ficar guardado na sacristia. Ele foi ungido para ser usado em favor. Ele não pode ser banalizado, mas ele foi ungido para ser valorizado. No dia da missa do Crisma, houve todo aquele ritual lindo que o bispo faz ali naquele momento, joga perfume dentro do azeite, mexe, proclama a oração sobre, para que ele realmente proporcione o milagre, proporcione a cura, proporcione aquilo que o fiel está buscando em Deus por meio do sacramento. Nosso Senhor nos ajude, irmãos, a mim e a você, a supervalorizar aquilo que nós temos como riqueza. Se eu não valorizar, quem vai valorizar? Se você não valorizar, quem vai valorizar? Se a gente começa a desconsiderar, a gente começa a colocar essas coisas como não mais essenciais, secundárias. Eu estou insistindo, dizendo aos católicos, é essencial, não é secundário. Está no primeiro plano e não no segundo. Nasceu do coração de Jesus como graças. E tudo caminha para uma secularização. Ai, padre, uma vez, recente, escutei de uma menina católica. Ai, padre, eu ainda não casei ainda porque eu queria que a minha diocese, a igreja liberasse para que eu casasse. Eu queria casar fora da igreja, padre. Olha que mentalidade pobre. Olha que mentalidade pobre. Influenciada por pensamentos mundanos. Influenciada por uma mentalidade pagã. Não é, a excelência não está aí. Não está aí. Ah, como a igreja não quer, não aceita, então eu me caso civilmente. E no futuro, olha que mentalidade pagã, colocando o sacramento como secundário, como não essencial. Não, filhos da igreja, estou falando aos filhos e filhas da igreja católica, apostólica, romana. Valorize você. Valorize você. Porque quanto mais você valorizar, o seu testemunho vai ajudar outros a valorizar. Quanto mais você valorizar a Eucaristia, você vai ajudar outros a valorizar. Agora, se a gente trata de qualquer jeito, mais, não vamos esquecer os mais. Vamos puxar para nós a responsabilidade, a valorização daquilo que nosso Senhor nos deu como graça, como dádiva. Fica de pé nesse momento. Se coloca na presença dEle. Nós queremos cada vez mais, Senhor, te possuir. Cada vez mais. Estamos plenos da Tua presença, mergulhados, charcados no Teu Espírito. Porque quanto mais formos homens espirituais, mais nós nos aproximaremos das coisas espirituais. Entenderemos as coisas espirituais. Vamos saborear as coisas espirituais. Vem nosso auxílio, Senhor. Vem saciar toda a minha sede, toda a nossa sede de presença, de comunhão, de intimidade. Vem, Senhor. Vem. Vá se colocando por inteiro. Fecha seus olhos. Nós queremos sentir a presença do Senhor a nos envolver, a nos acolher, a nos abraçar nesse momento, a nos acalmar, a nos preencher com tão grande dádiva, com tão grandes dons que podem ser distribuídos agora sobre nós gratuitamente. Entre eles o dom da Eucaristia. Obrigado, Senhor. Escuta essa canção do Jales e depois você começa
pelo menos o refrão, a implorar, a pedir, a cantar. Mas escuta assim, com teus olhos fechados. Você que está em casa, saboreie. Sou teu, inteiramente teu. Coloco em tuas mãos a minha vida inteira. De todo meu pensar, de todo meu sentir, de todo meu agir, é Senhor. Eu quero saciar toda esta sede do meu coração. Vem me possuir. Peça para Ele, filho. Vem me possuir, ó Deus. Vem me batizar no Espírito. Vem me batizar. Quero saciar toda essa sede. Quero saciar toda esta sede do meu coração. Do meu coração. Vem me possuir. Mais uma vez, peça para Ele. Vem me possuir, ó Deus. Ó Deus. Vem me batizar no Espírito. Vem me batizar. Quero saciar. Eu quero saciar toda essa sede do meu coração. Toda esta sede do meu coração. Do início sou teu, inteiramente teu. Sou teu. Abra seus braços para Ele. Declara teu coração. Inteiramente. Diz para Ele: coloca em tuas mãos a minha vida inteira. Coloco em tuas mãos a minha vida inteira. Mais uma vez, sou teu, inteiramente teu. Sou teu. Declara teu coração para Ele, filho. Inteiramente teu. Coloca em tuas mãos a minha vida inteira, Deus. Coloco em tuas mãos a minha vida inteira. De todo o meu pensar, de todo o meu sentir, de todo o meu agir, todo o meu pensar, de todo o meu sentir, de todo o meu agir, é Senhor. É Senhor. Vem me possuir, ó Deus. Peça para Ele, filho. Vem me possuir, ó Deus. Vem me batizar no Espírito. Vem me batizar no Espírito. Quero saciar toda essa sede. Quero saciar do meu coração. Toda esta sede do meu coração. Peça, filho, com toda a confiança. Vem me possuir, deseje. Vem me possuir.
saciar toda essa sede do meu coração. Vem me possuir, ó Deus. Insista, filho, filha. Vem me possuir, ó Deus. Vem me batizar no Espírito. Eu quero saciar toda esta sede do meu coração. Vá desejando, filho, ser possuído, ser tomado, ser encharcado, assim como uma esponja. Quando nós mergulhamos ela dentro de uma vasilha com água, a esponja naturalmente ela fica tomada, encharcada, cheia. Deseje isso agora. Deseje. Deseje ser possuído, possuída, tomado. Deseje sair do Pai das misericórdias saciado, saciado, saciado. O tempo é propício. Está muito quente, há um calor muito forte lá fora, aqui em Cachoeira Paulista. E o calor faz com que eu e você desejemos beber água. Nos impulsiona a desejar beber água. Nós queremos agora beber esta nova água. Essa água que vem do Espírito. Essa água que brota do coração de Jesus. Esses raios que saem do coração de Jesus. Nós queremos beber dessa fonte hoje. Nós queremos colocar a nossa boca nesse buraco aberto pela lança no peito de Jesus. Beba, filho. Beba, porque todo aquele que beber, diz a palavra, desta água não terá mais sede. Não terá mais sede. Então beba. Beba, todo aquele que comer do pão que virá deste altar, não mais pão, mas carne, não terá mais fome. Não terá mais fome. Deseja ardentemente. Peça para Ele: Jesus, mata a minha sede de Ti, a minha sede da Tua presença. Mata a minha sede. Sacia-me, Senhor. Sacia-me, Senhor. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, Jesus. Eu tenho necessidade de ser saciado agora pela Tua presença. Vá desejando, irmão, vá desejando, irmã. Você que está em casa, vá desejando ardentemente ser saciado por esta presença. O Senhor me fala de uma pessoa que tem vivido emocionalmente um tempo tão difícil, que o sinal que você está fragilizado nas suas emoções é uma queda brusca de cabelo. Você está com pouquíssimos cabelos, um cabelo bem ralo, bem ralo. Tudo por questões emocionais, um desequilíbrio emocional que tem gerado a perda de cabelo. Peça a Jesus agora: sacia-me com a Tua água, Deus. Sacia-me. Tira esse excesso de ansiedade que está fazendo com que eu me perca em mim mesmo. Vem meu auxílio, Jesus. Vem meu socorro, Senhor. Vá desejando, irmão, vá desejando, irmã, ser saciado por Ele. Cada sacramento que nos é dado, que nos é ofertado gratuitamente pela igreja, são meios que a igreja vai nos concedendo para que, se aproximando dessas realidades sacramentais, a gente vá crescendo em graça, a gente vai evoluindo em graça. O sacramento ele vai nos dando força. A Eucaristia que nós iremos receber mais uma vez, ela vai nos garantindo força, ela vai nos dando resistência, como dizia ontem a carta aos Hebreus, para lutar contra o pecado.
Vá desejando agora, filho, filha, que o Senhor vá te mergulhando de uma forma poderosa, poderosa nele, na presença dele. Vá deixando o Senhor colocar colírios agora nos teus olhos, colírio espiritual sobre os teus olhos. Deixa ele pingar agora na tua visão o colírio. Experimente de Deus o milagre sobre os seus olhos. Você que hoje convive com um problema muito sério nos braços, ou no braço esquerdo, você não tem mais condições nenhuma de movimentar seu braço, de levantar seu braço esquerdo. Hoje há um empecilho, mas nosso Senhor quer trabalhar em teu favor. Nosso Senhor quer trabalhar agora nos nervos que liga teu braço ao teu ombro. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus assumir a tua causa, até mesmo a tua causa judicial. Permita que Deus assuma tudo aquilo que tem gerado descontrole, desequilíbrio. Deixa Deus assumir na minha e na sua vida. Você me fala de uma pessoa que recebeu uma belíssima notícia de uma aprovação. Só foi você receber, era o seu sonho ser aprovado. Só foi você receber a aprovação, você entrou num surto psicológico de eu não vou conseguir, não vou dar conta. E você está prisioneira desses pensamentos, oprimida por esses pensamentos, vendo o seu sonho, desculpa usar essa expressão, descer ralo abaixo. Mas nosso Senhor agora está te possuindo, viu? Ele está acalmando isso que estava gerando esse desconforto, esse descontrole emocional. Erga o mais alto que você puder os seus braços. Vem me possuir, ó Deus, clama. Vem me possuir, ó Deus. Vem me batizar no Espírito. Eu quero saciar toda esta sede do meu coração. Com força, vai. Vem me possuir, ó Deus. Vem me possuir, ó Deus. Vem me batizar no Espírito. Eu quero saciar toda essa sede do meu coração. Se vire manda la lavaria, se vire manda la lavaro, oh se vire manda ele canda la lavaria mandolo, se vire manda ele variori, se vire manda la lavariori anda la mandole mandole, se vire manda la canda la lavariolo so, se vire manda la lavari manda la lavaria manda la lavario, lo se vire manda ele canda la lavari mandole manda la lavarieri, lo se vire manda la lavari mandole. Vem, vem Espírito nos batizar, batiza-nos de novo, na confiança na divina providência, que vai providenciando todas as coisas, que um dia providenciou para nós os sacramentos da igreja. Senhor, dá a nós a graça de confiar, a graça de nos abandonar nesta confiança plena. Dá a nós esta graça, Deus. É a nossa súplica nesta hora. Oh, sirirere manda la lavala, recebere mandele ralabassoro, no sirirere manda la lavariere, no sirirere Oh